Olá, boa noite, salve Maria. Espero que os nossos irmãos e irmãs estejam todos bem. E hoje, em mais um vídeo da nossa jornada de estudo, nossa jornada de estudo com o tema relacionado à filosofia, nós vamos estar falando sobre mais um filósofo. No último vídeo nós falamos sobre Sócrates, E hoje nós vamos dar início, não, nós vamos falar sobre Platão. Antes de falar de Platão, eu quero lembrar aos nossos irmãos e irmãs que nesses vídeos da jornada de estudo nós não temos a intenção de esgotar o assunto, até porque esse assunto é longo, se tratando dos filósofos, tá? Então, só algumas coisas, alguns trechos, contando um pouco da obra, da vida desses filósofos, desses homens que fizeram parte da filosofia clássica, ok? Então, hoje nós vamos falar sobre Platão. A filosofia de Platão foi durante toda a história do Ocidente fonte de debate e inspiração. A influência de Platão no contexto grego é incontestável, mas suas influências não pararam por aí. Percebemos que durante a Idade Média, Ocidente e Oriente, muitos filósofos católicos e até islâmicos beberam dos ensinamentos platônicos e aristotélicos para relacionarem as práticas exercidas pela religião que professavam com as ferramentas dialéticas e lógicas obtidas com as contribuições da filosofia clássica. Platão nasceu em Atenas em 427 a.C. Foi filho de uma classe de políticos importantes da cidade. É considerado o principal discípulo de Sócrates. Platão viveu... Aliás, o principal discípulo de Platão foi Aristóteles. Platão viveu entre os séculos V e VI a.C. E a sua obra é marcada por diálogos dialéticos nos quais Sócrates é o personagem da maioria de suas obras. Como vocês podem perceber, essa presença marcante aí de Sócrates na vida de Platão. Diante dessa informação, podemos afirmar que Sócrates teve um papel determinante na linguagem escrita da filosofia. Podemos perceber que Platão seguiu os passos de Sócrates. Logo, sua principal intenção foi continuar a buscar a verdade. Platão dizia que os seres são formas imperfeitas e transitórias. Essa característica indicava que eles não possuem a verdade que a filosofia desejava encontrar. Seguindo os passos de Parmênides, Platão pensava que a verdade era única e eterna, portanto não poderia estar nos seres materiais. O mundo material concreto e imanente está em constante transformação, mutação e mudança. Logo, nele tudo é imperfeito. Contudo, mesmo assim, não poderíamos dizer que a verdade não existe ou que não podemos aprendê-la. Esse argumento foi utilizado pelos sofistas, visto que somos capazes de perceber identidades nos seres. Portanto, temos a capacidade de perceber a forma aproximada do ser das coisas. Vejamos o seguinte caso. Se Sócrates, utilizando sua ironia, perguntássemos: o que é o ser humano? Sabemos que essa resposta não pode se basear somente no que eu sou, visto que, apesar de ser o homem, não estão contidas em meu ser todas as características, acidentes e possibilidades humanas. Sendo assim, sou uma forma incompleta, parcial e transitória do ser humano. Mas, mesmo assim, quando alguém olhar para mim, sabe perfeitamente que está diante de um ser humano e não está diante de uma fruta ou um rinoceronte ou uma árvore. Dessa forma, eu não sou um ser humano em forma plena e perfeita, mas, ao me visualizar, se percebe estar diante de uma forma humana. Segundo Platão, essa percepção é possível porque eu sou um ser humano por aproximação, por analogia ao ser humano perfeito e pleno do mundo ideal. Nesse ponto, podemos encontrar a principal contribuição de Platão, as ideias. Com isso, ele resolveu o impasse entre Parmênides e Heráclito, o que permite saber que eu sou um ser humano e você também é, mesmo com as diferenças, acidentes e movimentos. É a ideia do ser
humano que possuímos e que aprendemos com nossa inteligência, né? Para saber mais, né, existe uma obra, né, chamada Para uma Nova Interpretação de Platão, né? É um dos principais livros para compreendermos a filosofia platônica desde sua origem até os nossos dias, né? Reale e Giovanni, Para uma Nova Interpretação de Platão, São Paulo, Edições Loyola, 2009. Essa obra ela surpreende pela incrível discussão e conexão de todas as correntes interpretativas sobre a obra de Platão. Reale estabelece um levantamento das principais interpretações sobre a obra de Platão, desde a antiguidade até a contemporaneidade, certo? O nome do livro, mais uma vez, é Para uma Nova Interpretação de Platão. Reale Giovanni é o autor, tá? Se vocês, nossos irmãos e irmãs, tiverem interesse, né, em querer conhecer mais sobre essa importante obra, né? Muito bem, um importante ponto no pensamento de Platão é a crença na imortalidade da alma, né? Inclusive, é uma verdade de fé proclamada pela Igreja Católica, né? A alma humana ela é imortal, né? Em outra alegoria, ele contou que a alma, antes de ser encarnada em um corpo, era uma carroça puxada por 2 cavalos. Antes de estar encarnado em um corpo, aliás, perdão, os 2 cavalos eram controlados por um cocheiro. Platão descreveu a estrutura da alma humana da seguinte maneira: o cocheiro era a representação da razão. O cavalo arredio a representação dos impulsos sexuais, das necessidades físicas e das paixões. Por fim, o cavalo dócil, uma representação dos impulsos mais nobres, como a coragem, a honra, a vontade de vencer dificuldades. Toda a alma vivia no mundo acima do céu. Os cavalos alados voavam e a alma contemplava o mundo das ideias. Ou seja, essa alma via as coisas como elas realmente eram. No entanto, as constantes dificuldades de equilibrar os 2 cavalos fizeram com que a alma caísse no mundo do mundo perfeito e se encarnasse num corpo físico. Se a alma pode contemplar as ideias, ela será um ser humano, que é um ser entre o mundo sensível e o mundo inteligível, justamente por possuir dentro de si as pequenas lembranças do que contemplou o mundo ideal ainda na eternidade. Muito bem, meus irmãos, né? Isso aqui eu li algumas coisas referente à obra e à vida de Platão, né? Um dos grandes filósofos aí da filosofia clássica, né? Vale a pena vocês terem a oportunidade de ler alguma coisa relacionada a Platão, tá? Muito bem, nós terminamos então. Na próxima semana, né, nós vamos ler sobre Aristóteles, tá? Outro importante também filósofo, né? E com Aristóteles a gente vai encerrar essa nossa jornada de estudo referente com o tema da filosofia, né? E com o subtema se tratando dos filósofos gregos, né? Sócrates, Platão e Aristóteles, né? Bom, antes de encerrar, preciso lembrar os nossos irmãos e irmãs, né? Mais uma vez, que quem tiver, se você tiver dúvida referente a esse assunto especificamente, sobre Platão, você pode escrever para o Apostolado da Defesa Católica, tá? O e-mail vai aparecer no rodapé do vídeo, tá? Assim como o endereço do nosso blog, né? Eu lembro mais uma vez que toda semana tem postagens novas, né? O apostolado ele é muito dinâmico, né? Ele não é uma coisa inerte, uma coisa parada, não. Ele é dinâmico, sempre tem coisas, artigos interessantes, postagens interessantes, enquetes, campanhas. Por isso que é bom você, meu irmão, minha irmã que está me assistindo, puder acompanhar as postagens do nosso blog ao menos uma vez na semana, tá? É importante você estar por dentro, né? Se você, meu amigo, minha amiga, do Facebook do Apostolado ou não, né? Poderá sim estar acompanhando. É importante que você acompanhe, né? Curta as nossas postagens, né? E compartilhe também as mesmas do nosso Apostolado de Defesa Católica, tá?
assim como eu falei, né, tem a questão das campanhas, para que vocês possam participar dessas campanhas. É importante participar das campanhas, das enquetes do apostolado, né, do bate-papo com o apostolado e, claro, acessar o nosso blog. Tá ok? Então, eu espero que tenha sido proveitoso esse momento aqui falando sobre filosofia, falando sobre Platão, e até a próxima semana com mais um vídeo onde a gente vai estar falando, né, sobre a obra e vida de Aristóteles. Um grande abraço a todos, que Deus abençoe a cada um. Salve Maria!